Fala galera do meu canal! Olha, hoje vamos dar continuidade aqui à nossa aula de cálculo e vamos falar sobre as derivadas. Na aula de hoje nós vamos fazer uma breve introdução, onde nós iremos ver a definição da derivada. Tá? Nós vamos ver aí como que a gente faz o cálculo de uma derivada. Essa aula de hoje, ela é uma aula bem breve para a gente mostrar a definição, mas não fiquem preocupados com a utilização dessa definição para resolver as questões. Porque nas aulas a seguir, as aulas à frente, a gente vai ver técnicas de derivadas. Vamos ver algumas propriedades que nos permitem fazer o cálculo de derivadas sem as informações que nós vamos utilizar aqui hoje, ok? Mas vamos lá, vamos ver aqui uma interpretação geométrica da derivada, para vocês terem uma ideia mais ou menos do que ela é. Então, fiz o desenho aí de um plano cartesiano e fiz uma curva qualquer, uma função qualquer está descrita aí nesse plano cartesiano, ok? Vou marcar dois pontos nesse plano cartesiano. Esses dois pontos, ponto x0 e ponto x1, foram marcados aí no plano cartesiano. Veja, ele tem a coordenada no eixo x e tem a sua coordenada no eixo y. Lembrando que aqui no eixo y, por que eu não coloquei y0 e y1? Porque esse y0 e y1, eles surgem em função do valor do x0 e do x1. Por isso que eu coloquei aqui que essa ordenada desse ponto, no eixo y, é f de x0 e f de x1. Ok? Quando a gente calcula a função desses pontos, gera essa associação aqui desses dois pontos. Vamos lá, prosseguindo. O que eu quero aqui com esses dois pontos? Eu vou traçar uma reta ligando esses dois pontos aqui. Se eu traçar uma reta ligando esses dois pontos, a gente diz que essa reta ela é uma reta secante. Por que ela é secante? Porque ela cruza esse gráfico em dois pontos, em pelo menos dois pontos. Ela atravessa o gráfico, passa um ponto em outro, ok? Então, tracei aqui essa reta entre esses dois pontos, nós vimos que gerou aqui uma reta secante. Tranquilo, gente? Então, agora a gente vai analisar uma coisa. Toda reta que eu desenho no plano cartesiano, ela possui um coeficiente angular, que é, vamos dizer assim, um número, um valor do ângulo dela, do ângulo que ela faz com esse eixo x. Como é que a gente descobre esse valor? Então, o que a gente faz? A gente vem aqui e faz como se fosse um triângulo retângulo fechando essa reta. Esse triângulo retângulo, essa reta aqui, que está passando aqui embaixo, ela é paralela ao eixo x. Então, a gente pode concluir que essa reta em azul é como se ela estivesse passando aqui em cima do eixo x. Então, esse ângulo alfa é o mesmo ângulo que essa reta aqui está fazendo com o eixo x, tá? Então, se eu faço isso aqui, traço esse pontilhado aqui, esses ângulos ficam de 90 graus, então eu tenho um triângulo retângulo. Aonde a distância desse ponto até esse ponto, do ponto x0 ao ponto x1, é a diferença entre os dois. Porque veja só, da origem até x1, eu tenho x1 unidades. Só que eu não vou utilizar esse pedaço da origem até x0. Então eu venho e tiro esse pedaço de x0. Então essa distância que sobra aqui é x1 menos x0. Da mesma forma, a distância no eixo vertical, desse ponto aqui com esse ponto aqui, é a diferença do f de x1 com o f de x0. Novamente, porque se eu pego daqui de baixo até lá em cima, eu tenho a distância f de x1. Mas esse pedaço daqui até aqui eu não estou utilizando, que é o f de x0. Então, faço a subtração e eu tenho essa distância aqui em cima. Tá bom, mas para que eu estou querendo essas duas distâncias aqui dentro de um triângulo retângulo? Eu estou querendo isso porque o coeficiente angular ele é a tangente desse ângulo alfa. E a tangente, esse m a gente chama de coeficiente angular, tá, gente? E a tangente desse ângulo alfa, ele é definido pelo cateto oposto, que no caso é o lado oposto desse ângulo, que é o f de x1 menos o f de x0, dividido por x1 menos x0. Então, o coeficiente angular aqui dessa reta azul, essa reta que está por enquanto secante a esse gráfico, é f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Ok? Que são os dois pontos que eu coloquei no plano cartesiano. Gente, não se assustem com esse vídeo, tá? Vai haver muita letra, muita informação. Eu quero que vocês entendam o que vai acontecer agora para frente. Eu quero o seguinte.
Eu quero agora fazer o seguinte, eu quero aproximar esse ponto aqui, x1, bem próximo desse ponto x0, de forma que quando eu desenhar essa reta que passa pelos dois pontos, essa reta ela não seja tangente, não seja secante. Ou seja, ela não cruze o gráfico em dois pontos. Mas esse ponto, eu quero que esse ponto venha andando, chegue tão próximo desse ponto x0, que essa reta, quando eu ligar os dois pontos, ela se torne tangente. Ou seja, ela tangencia esse gráfico. Ela só passa encostando nessa linha preta do gráfico, mas não atravesse ele. Então, na prática, olha aí o que eu estou querendo que aconteça. Eu estou querendo que esse ponto ele venha se deslocando, venha se deslocando, venha se deslocando. Chegue aqui tão próximo desse ponto que quando eu traçar uma reta, tá vendo? O ponto chegou tão próximo que quando você traça uma reta, você não consegue enxergar ele atravessando esse gráfico em dois pontos. É como se ela estivesse tangenciando esse gráfico, tá? Então vamos lá, vamos pensar nisso matematicamente, escrita matematicamente, né? Escrevendo matematicamente. Veja só. A distância eu vou chamar aqui esse x1 menos x0, que era a distância entre esses dois pontos, x0 e x1, vou chamar de h, ok? Então, ó, h é x1 menos x0. Sendo assim, se eu isolo o x1 aqui, o x0 vai para o outro lado somando com h, então o x1 vai ser x0 mais h. Então eu estou chamando essa distância de h. Tá bom. Lembra que eu estou querendo deslocar esse ponto aqui, x1, f de x1, esse ponto aqui, que ele ande aqui nesse gráfico até chegar próximo do x0? O que vai acontecer com essa distância h quando esse ponto estiver deslocando? Supor, se esse ponto parar aqui, o x1 vai estar aqui. Então o h vai ser reduzido dessa distância somente até aqui. Se esse x1, se esse ponto anda mais, chega aqui próximo, então a distância h vai ficar menorzinha, vai ficar só esse pedacinho aqui. O que acontece então? Esse h, quando esse ponto se desloca aqui nesse gráfico, esse h ele tende a ficar minúsculo, tão pequeno, que é como se ele estivesse tendendo a zero. Olha o nosso conceito de limite. Esse h, eu quero que esse ponto ele desloque no gráfico até chegar próximo do outro ponto. Se ele está chegando próximo desse outro ponto, esse h aqui, que é a distância na horizontal desses dois pontos, ele vai se reduzir e tender a zero, tender a ficar infinitamente pequeno. Então essa noção de algo ficar infinitamente pequeno é algo tender a zero. Então eu tenho aqui, o que eu estou querendo fazer, que é deslocar esse ponto no gráfico até chegar no outro ponto, eu estou querendo calcular o limite dessa distância tendendo a zero, de quem? Do coeficiente angular que a gente estava trabalhando aqui, que é o f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Só que lembra que no slide anterior aqui, ó, eu falei que esse h era o x1 menos x0? Então, ó, no lugar de x1 menos x0, eu coloquei h. E o f de x1? No slide anterior eu falei, ó, que se eu isolo o x1 aqui, jogo o x0 para lá, então o x1 é a soma de x0 mais h. Então tá aqui, ó. Então esse coeficiente angular, quando eu tento trazer esse ponto para o mais próximo possível de x0, ou seja, quando o h tende a zero, então esse coeficiente angular vai ser o limite de h tendendo a zero do f de x0 mais h menos o f de x0 sobre o h. Pessoal, essa expressão aqui, ó, m igual ao limite de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h com h tendendo a zero, essa expressão é que determina a derivada do ponto x0 na função f de x. O que eu estou dizendo com a derivada de x0 na função f de x? Pense nesse x0 como se fosse um número qualquer. Então, eu estou te dando aqui uma fórmula que nos permite identificar a derivada em um determinado ponto específico da função. Agora, a gente vai chamar esse m, esse coeficiente angular, que vai ser a derivada, sempre que vocês verem essas linhas em cima de uma letra, que f' de x ou y', porque algumas funções elas são descritas como y igual a alguma coisa, ou dy dx, em algumas literaturas, alguns livros vocês vão enxergar isso,
Todas essas três expressões geralmente são utilizadas para a derivada de uma função. Assim, se eu trocar esse x0, porque aqui é um ponto, x0 é um ponto qualquer. Se eu troco esse x0 por x, eu tenho a derivada da função e não do ponto. Então, essa derivada em azul, essa expressão aqui em azul, ó, f' de x é o quê? É o limite de f de x mais h menos f de x sobre h com h tendendo a zero. Ok? Vejam que se a gente substituir o h por zero aqui, nós caímos numa indeterminação. H aqui for zero, fica só f de x menos f de x, dá zero. Uma coisa menos ela mesma dá zero, né? E lá embaixo nós temos o h. H0, se eu estou tendendo a zero, zero sobre zero, indeterminação. Então a gente tem que fugir dessa indeterminação para resolver esse limite e descobrir a derivada da função. Vamos ver um exemplo aqui na prática de como que eu calculo a derivada utilizando a definição de derivada. Então vamos lá. Vamos calcular a derivada da função x² menos 3. Como a gente acabou de aprender, a derivada vai ser o limite de f de x mais h menos f de x sobre h com h tendendo a zero. Então, onde tiver essa função x² menos 3, onde tiver x, eu vou trocar nessa primeira parte aqui por x mais h. E onde tiver f de x, eu coloco só x² menos 3. Então, vamos lá. No lugar de f de x mais h, eu coloquei x mais h² menos 3. Aí, professor, por que x mais h? Porque eu estou trocando o x por x mais h. Menos, ó, o menos daqui, f de x. Quem é o f de x? x² menos 3, está aqui. Lá embaixo é h, continua h. Bora lá, prosseguindo. Ó. Desenvolvendo aqui esse x mais h², lembre-se, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Menos 3, que é esse daqui. E aqui eu vou fazer um jogo de sinal com esses dois que estão aqui. Ó. Menos para o x² fica menos x², menos para o menos 3 vai ficar mais 3. Consegue observar que aqui em cima tem x² menos x², ele se anula. Menos 3 mais 3 se anula. Então vai sobrar 2xh mais h² em cima. Então vamos lá, sobrou 2xh mais h² sobre h. Está vendo que tem h nos dois? Vamos colocar o h em evidência. h vezes 2x mais h, né? Botando em evidência, se eu faço a distributiva, eu volto para o que estava em cima. Se eu tenho h em cima multiplicando e tenho h embaixo dividindo, esses dois h se anulam, sobra somente o limite de 2x mais h. Não há mais nenhuma indeterminação. Podemos substituir o h por zero. Então, a f' de x, ou seja, a derivada da função, vai ser 2x mais zero, que é igual a 2x. Ok? Diferente de limite que a gente encontrava no resultado no final, quando a gente calcula a derivada de uma função, a gente encontra, na maioria das vezes, uma expressão. Vai aparecer letras, tá bom? Nessa derivada. Existem casos que dá um número? Existem. A gente vai ver mais à frente. E também, se eu fosse calcular essa derivada num ponto específico, por exemplo, no ponto x igual a 3, eu veria que agora eu substituiria o x por 3. Substituindo o x por 3, eu encontraria um resultado, um valor específico. Mas lembre-se, na maioria das vezes vai ser uma expressão mesmo. Ok, gente? Pessoal, se você não entendeu esse vídeo e ficou na dúvida, nossa, eu vou ter que fazer esses limites todos tão difíceis, estou meio perdido, será que eu vou conseguir entender derivada, fazer derivada? Fique tranquilo, vai ficar mais simples. Vocês vão ver nos vídeos à frente que essa questão de utilizar limite para calcular a derivada é só para definição. A gente vai ver algumas técnicas de derivação, tá? Vai ver alguns métodos que não vai ser mais necessário utilizar limite. Por isso, continue vendo os vídeos de derivada no canal. Veja os próximos vídeos aí que vai te dar a luz de como que você vai calcular a derivada e não vai mais precisar desse limite, ter que achar inconsistência e colocar em evidência, ok? Um abraço, pessoal. Até mais. Não esqueçam de continuar aí assistindo os vídeos, curtir o canal, ok? Abraço!